Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem aqui no Estratégia Carreira Jurídica para te trazer uma dica de direito penal no nosso projeto 50 dicas para MPs. E eu quero falar com você a respeito de um princípio de direito constitucional e penal. É o princípio da insignificância, um dos mais importantes princípios para a legitimação e limitação do poder punitivo do Estado. Então, vamos ao que interessa, joga aí na tela. Muito bem, é o princípio da insignificância aqui no 50 dicas para MPs. E o que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância no direito penal é a doutrina que estabelece que certas condutas, apesar de formalmente típicas, podem ser consideradas atípicas e, portanto, não puníveis, quando causam um dano mínimo ou insignificante. A finalidade da aplicação do princípio da insignificância é evitar a punição excessiva, ou seja, desproporcional, de uma conduta considerada ilegal e criminosa. Olha, nas sociedades contemporâneas já não é mais satisfatório e não serve também para legitimar a aplicação da sanção penal a mera constatação da tipicidade formal, ou seja, não basta a subsunção entre a conduta de um determinado agente contextualizada e individualizada no tempo e no espaço com aquela hipótese abstratamente prevista no preceito primário da norma penal incriminadora. É necessário algo mais. Este algo mais é a efetiva violação do bem da vida que o legislador pretende proteger por meio da ameaça de uma sanção penal. É a chamada tipicidade material. Legitimidade para a aplicação da pena, portanto, é consequência da verificação da mesma situação fática, da tipicidade formal e da tipicidade material. Quando não há a tipicidade material, ou seja, não se verificando a efetiva violação do bem jurídico tutelado, não se legitima a aplicação da sanção penal. Eu me refiro ao conceito de tipicidade conglobante sustentado por Eugênio Raul Zaffaroni e também há uma medida garantidora de aplicação do poder punitivo tratada pelo professor Ferraioli no seu Garantismo Penal. Basicamente, nós estamos a falar a respeito do princípio da ofensividade ou da lesividade. A legitimação da punição reside na efetiva violação do objeto jurídico tutelado. E é por essa razão que o princípio da insignificância, quando aplicado, tem a natureza jurídica de causa excludente da tipicidade. Você sabe que a responsabilização penal depende da constatação, numa mesma situação fática, de 3 elementos: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. O princípio da insignificância, quando aplicado, incide justamente sobre o primeiro elemento do conceito analítico de crime majoritariamente adotado pela doutrina penal. Quando aplicado, portanto, afasta a tipicidade, é causa excludente da tipicidade. Eu tenho mais coisa para te mostrar. Joga aí na tela. Muito bem. Ao tratar do princípio da insignificância, você já sabe que a sua natureza jurídica é de cláusula excludente da tipicidade, mas também é muito importante trazer a tentativa de interpretação racional da aplicação deste importante princípio pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, em precedente jurisprudencial altamente qualificado, esclarece quais são aqueles elementos que o operador do direito, seja ele o delegado de polícia, o juiz na audiência de custódia, o juiz durante a instrução criminal, o membro do Ministério Público, quando analisa o inquérito para o oferecimento da denúncia, deve prestar bastante atenção para verificar se não é a hipótese de aplicação do princípio da insignificância. Quais são esses requisitos? Observa. O primeiro deles, a mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, a nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E quarto, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Identificados esses 4 requisitos na situação fática analisada pelo operador do direito, a hipótese é de exclusão da tipicidade em razão da aplicação do princípio da insignificância. Mas aí surge uma pergunta: professor, somente se aplica o princípio da insignificância aos crimes patrimoniais? A resposta é
Não. Muito embora, ordinariamente, nós falemos a respeito do princípio da insignificância nos crimes patrimoniais, por exemplo, para o crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que pode-se aplicar o princípio da insignificância quando a coisa subtraída não excede a 10% do valor do salário mínimo. É um critério objetivo previsto pelo Superior Tribunal de Justiça, mas isso não significa dizer que o princípio da insignificância fica limitado aos crimes patrimoniais. Na realidade, ele pode ser aplicado a qualquer delito que não seja cometido com elementar ou circunstância de violência ou grave ameaça à pessoa, e também não envolva o tráfico de drogas. Olha, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que proíbe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, sustentando-se que, além do erário, ou seja, do patrimônio público, o bem da vida juridicamente tutelado, penalmente tutelado, também é a probidade administrativa, e essa não pode ser flexibilizada, modulada. No entanto, esse entendimento sumulado vem sendo, por sua vez, flexibilizado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal em hipóteses onde a aplicação de qualquer modalidade de pena privativa de liberdade importaria em punição excessiva. E, nesse sentido, o princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da proibição do excesso, é materializado com a aplicação do princípio da insignificância também nos crimes contra a administração pública e nos crimes tributários. Aliás, quando nós falamos em crimes tributários, o valor para não se ajuizar a ação penal é que o imposto sonegado, ou seja, não recolhido aos cofres públicos, não ultrapasse R$20 mil. Então, veja que o critério é bem elástico, entre R$130, R$140 para o autor do furto e R$19.999 para o autor de crime de sonegação fiscal. Muito bem, meu amigo, minha amiga, eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa abordagem que nós trouxemos para tratar a respeito do princípio da insignificância. E depois eu volto com mais dicas de direito penal. E aguardo você lá nas redes sociais no @prof.flaviomilhomem para a gente conversar mais sobre temas importantes de direito criminal. Um abraço!